Olá, tudo bem? Eu sou Odair Darlock e eu ajudo pequenas empresas a criarem ações poderosas e persuasivas para vender mais dentro e fora da internet. Nesse vídeo eu vou te contar um pouquinho da história de uma das marcas mais admiradas e mais queridas do mundo. E eu vou destacar algumas lições que a gente pode aprender com essa história, seja para os negócios ou para a vida pessoal mesmo. São lições de empreendedorismo, de resiliência, de visão a longo prazo e, óbvio, lições de marketing também. Não sei se você, como eu, que gosta de ler, eu gosto muito de ler, eu tenho o hábito de ler todos os dias de manhã, ali por volta das 7 horas mais ou menos, antes de começar a trabalhar. Pelo menos uns 30, 40 minutos eu tento ler todos os dias. E eu estou sempre lendo, um ou dois livros até ao mesmo tempo. E um dos assuntos que eu mais gosto de ler é sobre biografias. Eu adoro saber das histórias das empresas, das marcas e das pessoas de sucesso. Como que elas chegaram até lá, quais foram os perrengues que elas passaram, como que superaram as dificuldades, quais as estratégias que elas usaram, que deram certo, as que deram errado também. Enfim, eu gosto muito de ler sobre isso. E quando eu li a história dessa marca e desse cara, que eu já vou falar aqui para vocês, eu achei, sim, incrível. Então eu gostaria de dividir um pedacinho, um breve resumo dessa história com vocês e fazer aqui algumas pontuações, alguns destaques, como eu falei, sobre lições que a gente pode tirar dessa história. Mesmo que você já conheça a história dessa empresa, eu acho que é legal você assistir esse vídeo também, porque cada pessoa tem uma percepção diferente. Então, na verdade, até quando a gente lê o mesmo livro 2 vezes, a nossa percepção já muda um pouco também. Então, mesmo que você já tenha lido sobre essa empresa, eu te convido a ficar aqui até o final desse vídeo e depois deixar aqui o teu comentário. E se você não conhece essa história ainda, eu espero que ela te inspire, assim como me inspirou também. Bom, a história que eu vou te contar aqui nesse vídeo é sobre a Starbucks, a maior rede de cafeterias do mundo, que você já deve conhecer ou pelo menos ter ouvido falar. Você pode até não gostar, não curtir muito café, mas eu tenho certeza que você vai gostar dessa história deles e do conceito que a marca Starbucks carrega. Segundo eles, a Starbucks não está no ramo do café para servir pessoas, ela está no ramo de pessoas para servir café. Então olha só que forte esse conceito e essa filosofia de trabalho da Starbucks. O tratamento deles com o cliente, com os funcionários é algo assim realmente diferenciado e todo o sucesso deles não é à toa. E essa história de sucesso começou com um cara chamado Howard Schultz. Não sei se está certo, se é bem assim que pronuncia o nome dele, tá? Mas esse cara tinha assim tudo para ter uma vida mediana, na melhor das hipóteses. Ele nasceu no Brooklyn, Nova York, uma região, segundo ele mesmo diz, não era tão boa assim. Quando ele tinha 7 anos de idade, ele passou pelo primeiro perrengue na vida. O pai dele, que era caminhoneiro, sofreu um acidente de trabalho, não tinha seguro-saúde, não tinha uma grana de reserva para ficar parado em casa, ou seja, tiveram momentos aí bem difíceis nessa época. Muito bem, os anos se passaram, e o Howard encontrou uma paixão no futebol americano e foi essa paixão que deu condições para ele iniciar uma faculdade de comunicação através de uma bolsa integral que ele ganhou. Mas, infelizmente, ele não conseguiu continuar no time até o final do curso e perdeu a bolsa. E aí, para pagar os estudos, ele teve que se virar dos 30, teve que fazer uns corre, como se diz hoje na gíria. Passou por vários empregos e teve até que fazer empréstimos bancários. Ou seja, tudo que nós, brasileiros, já estamos meio acostumados, Bom, por que eu estou falando desse cara primeiro? Porque a Starbucks já existia, mas foi esse cara, o Howard Schultz, que foi o responsável por transformar a Starbucks em uma das marcas mais amadas do mundo. E aí vem a primeira lição nessa história para você refletir. A tua história não define quem você é, mas as atitudes que você toma em relação ao que aconteceu com você, sim. Olha só, o cara nasceu num bairro que era barra pesada, Tinha tudo para que a sua vida tomasse um outro rumo. E ao invés disso, ele focou no futebol e se deu a oportunidade de fazer um curso superior. Depois ele perdeu a bolsa de estudo e ao invés de se lamentar, de ficar de mimimi, largar tudo, de fazer papel de vítima,
ele investiu no seu sonho e concluiu a faculdade. Depois de sair da faculdade, ele entrou para um programa de trainee na Xerox. Lá ele aprendeu muito sobre vendas e tal, mas ele sabia que aquele emprego não fazia os seus olhos brilharem, né? O seu coração bater mais forte. Então ele largou o emprego e foi para a Hammerplast, uma empresa de utensílios domésticos. E aí nessa empresa ele se destacou profissionalmente, foi líder de uma equipe de vendas e chegou até a vice-presidência nessa empresa. E aí durante essa trajetória na Hammerplast, ele tinha um cliente lá que chamou muito a atenção dele, porque sempre faziam grandes pedidos de cafeteiras. Essa parte da história lembra um pouco da história do McDonald's. Enfim, esse cliente era nada mais nada menos do que a Starbucks. E aí, como um bom vendedor, nosso amigo Howard sabia que precisava conhecer melhor esse cliente, então ele arrumou as malas e foi para Seattle para conhecer esse cliente mais de perto. Quando ele pisou pela primeira vez numa loja da Starbucks, ele ficou pirado, né, com a paixão que aquele negócio era tocado. Ele ficou apaixonado e se sentiu ali completamente inspirado por aquele negócio. E aí foi bater um papo com os fundadores da empresa, e aí papo vai, papo vem. Ele largou o emprego lá na Hammerplast e se tornou o mais novo diretor de operações de varejo e marketing da Starbucks. E aí aqui vem a segunda lição. Confie naquilo que te inspira. O Howard sempre buscou por aquilo que fizesse sentido para o seu coração e que o inspirasse ele a fazer algo importante. Quando ele teve essa sensação, não houve dúvidas. Ele confiou no seu coração e deu início à trajetória de um dos maiores cases de sucesso que nós já vimos até hoje no marketing. Bom, naquela época a Starbucks não era nem perto do que nós conhecemos hoje. Eles vendiam cafés em grão de alta qualidade para as pessoas consumirem em casa. Uma vez o Howard foi para um congresso na Itália e lá ele conheceu vários bares de café e ele ficou prestando atenção como que funcionava a logística daquele negócio. Lá eles vendiam um tal de cappuccino e além disso os proprietários das cafeterias atendiam os clientes pelo nome. E foi aí que ele sacou tudo, né? Que existe uma relação entre pessoas e café. Ele ficou maluco com o que ele viu lá na Itália e quando voltou para Seattle não via a hora de contar, né, para os diretores sobre as suas ideias. Só que aí ele tomou um banho de água fria porque os caras não se empolgaram muito com a ideia e não aceitaram, na verdade, as ideias dele, né? Na visão deles, o café era algo que se bebia em casa, era para ser feito e consumido em casa. E aí, eu quero fazer, né, um parênteses aqui, porque tem algumas matérias, alguns livros até, que dizem que a Starbucks nessa época chegou até a testar essa ideia do Howard, mas não quiseram seguir adiante porque eles achavam que aquilo ia mudar completamente o foco da empresa. Então, voltando, né, independente se houve esse teste ou não, o fato é que Howard viu que não adiantava insistir e que ele não tinha futuro ali, porque eles estavam caminhando para direções opostas, direções que ele não concordava. E aí, mais uma vez, ele decidiu seguir seu coração e disse tchau para a Starbucks e abriu seu próprio café, o Il Giornale. Isso foi lá por volta de 1985, mais ou menos. E a proposta era simples, né? Servir cafés de excelência com a classe italiana em um local aconchegante. Com isso, esperava-se que os habitantes de Seattle criassem o hábito de visitar a loja sempre. E foi dito e feito. A clientela rapidamente se apaixonou por essa nova forma de tomar café, né? Por essa ideia nova no mercado. Foram 2 anos aí investindo em café com o objetivo de abrir várias lojas. O objetivo do Howard era replicar aquela cultura que ele tinha conhecido lá na Itália. E o sucesso foi tão grande e teve tanta lucratividade que depois desses 2 anos ele fez uma oferta e comprou as lojas, a torrefação e a marca Starbucks. Então, pausa aqui, né, para a terceira lição aqui. Nunca deixe algo ou alguém interferir na sua missão. Quando os caminhos não coincidirem, pegue seu aprendizado e saiba a hora de dizer tchau. No marketing é assim que funciona, são os seus valores, a sua missão e a sua visão que vai fazer a sua empresa decolar. Seja fiel aos seus princípios. Não quer dizer que você não possa, né, e não deva até fazer ajustes no caminho, mas sem perder o foco no teu objetivo. Naquela época o café não era considerado um produto de grande valor
E para fazer a empresa crescer, o Howard teve que ativar o seu, vamos dizer assim, o seu modo empreendedor e revolucionar o mercado com cafés, com chás, com panificação, cafés vendidos em grãos também, canecas, mas principalmente foco no cliente, que é o que fez, né, o que faz a Starbucks um sucesso. O cliente escolhe como gostaria de tomar seu café, os atendentes são sempre muito gentis e chamam o cliente pelo nome, e isso sem contar o ambiente que é sempre muito agradável. Sabe qual é o objetivo, o lema da Starbucks? É ser o terceiro lugar mais importante na vida das pessoas, ficando atrás só das suas casas e seu ambiente de trabalho. Então, o segredo para tanto sucesso no atendimento é a cultura organizacional da empresa. O maior investimento deles é em seus partners, como eles chamam os funcionários. O Howard sabe que sem eles não existe Starbucks e por isso ele faz questão de valorizar todos os funcionários. Lembra até que eu comentei no início aqui da história sobre o pai dele? Pois é, para honrar o seu pai, ele fez questão de oferecer aos funcionários planos de saúde e um programa de ações que permite que todos os funcionários comprem ações da empresa com preço até 15% mais baixo que o preço de mercado. E aí vem a quarta lição, né, que eu anotei aqui. Pessoas se conectam com pessoas. O Howard descobriu isso lá na Itália, quando ele percebeu que os proprietários chamavam os clientes pelo nome e decidiu copiar esse exemplo e esse modelo de negócio. Ele sabia que não conseguiria isso sozinho, que era necessário, né, investir numa forte cultura organizacional, investir nas pessoas que estavam na sua equipe, motivar essas pessoas a crescer e oferecer um ambiente de trabalho acolhedor. Então, seus funcionários são a Starbucks e para a empresa crescer, ele oferece oportunidades de crescimento para todo mundo. Isso é uma visão óbvia hoje em dia, e eu sei que tem muitas empresas que seguem por esse mesmo caminho, mas tem também milhares de outras empresas que têm esse mesmo discurso, mas na prática a gente vê que a realidade é totalmente diferente. Bom, para finalizar, vou te contar aqui 3 curiosidades sobre a Starbucks. O nome Starbucks foi inspirado no personagem Starbuck do livro Moby Dick, e o logotipo deles é um Itália escandinavo do século XVI, de uma sereia com 2 caudas. Atualmente a Starbucks tem mais de 30 mil lojas em 80 mercados. O lucro líquido deles em 2021, ano passado, foi de mais de 1,7 bilhão de dólares. É um bocado de dinheiro, né? E a terceira curiosidade é que a maior Starbucks do mundo fica em Chicago, nos Estados Unidos. A loja tem 5 andares, mais de 4 mil metros quadrados e mais de 200 funcionários. Bom, é isso. Eu espero que essa breve história aqui da Starbucks também te inspire e que os seus negócios continuem prosperando cada vez mais. Se você gostou desse conteúdo, dá um like aqui, comenta, compartilha aí com os amigos e até a próxima. Um abraço, tchau!